Vamos dando início à nossa live, então, live Investimento Simples, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos, né? Para essa live de hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Utzig e nessa live de hoje, nas lives, na verdade, que eu estou fazendo ao longo dessa semana aí, né? O meu intuito é mostrar maneiras de investir de uma maneira segura e simples, potencializando seus retornos financeiros. Tá? E o tema de hoje é um tema bastante relevante quando a gente fala, por exemplo, de aquisição de imóveis. Né? O tema de hoje ok, quero investir em um imóvel através do consórcio, como que se dá a liberação de crédito? É um tema aí muito... dúvidas muito comuns, me pergunto muito isso, né, ao longo do meu dia a dia, nas minhas redes sociais, por mensagens e tudo mais, né? E antes de começar, eu quero só deixar aqui um breve recado para que vocês deixem aí nos comentários dúvidas, coisas que vocês estejam passando pela cabeça e não estejam bem claras sobre o segmento de consórcio, sobre o segmento de investimentos como um todo, né? Eu vou estar fazendo essa seleção das perguntas, inclusive as que estiverem sendo feitas enquanto a live estiver, depois de gravada, estiver no ar. Então eu vou selecionar isso e vou usar isso como tema para próximos conteúdos, tá bom? E eu quero deixar aqui um convite também para os dias 22, 24 e 26 de agosto, tá? Eu vou estar dando uma série de 3 aulas 100% online, 100% grátis, onde eu vou ensinar a investir de uma maneira simples e 100% segura e que ainda potencialize os seus retornos financeiros, né? Como é que eu faço para participar? Bom, lá na minha bio tem um link lá, só clica lá e se inscreve. Se inscreve, por que se inscrever? Porque através da inscrição nesse link, né, eu vou estar enviando as notificações das aulas, né, e os acessos para as pessoas assistirem às aulas, tá bom? Então, participa lá, entra lá, se inscreve e vamos nos vendo aí lá no final do mês, tá bom? Então, dando início aqui então ao nosso tema de hoje, deixa eu só me organizar aqui um pouquinho melhor, me acomodar um pouquinho melhor, né? Aí, pronto, não? Então tá, então afinal, é difícil ou fácil liberar o valor do crédito após a contemplação? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? E eu quero começar aqui, então, trazendo alguns alinhamentos, assim, algumas coisas importantes, né? Por exemplo, assim, né? Esse tema, então, é para quem quer entender um pouquinho mais o que envolve uma liberação de crédito, né? Que, no caso do consórcio, ela vem no momento da contemplação, após a contemplação, né? E olha, Natália entrou agora, Natália é especialista nesse quesito aí, né? Seja bem-vinda. Pode deixar seus comentários também aí se tu quiser. Pode participar. Então, para que você possa entender um pouco mais o que envolve essa parte, essa etapa de liberação de crédito, né? Quais são as situações que envolvem isso, né? E para que assim eu possa ter um conhecimento um pouco mais apurado sobre o tema, tá? E também esse tema tem como ideal dar uma resposta, né? Um alinhamento de como proceder nesses casos. Como proceder nesses casos. Porque a verdade é que não é nada muito difícil, como muitas vezes parece, né? Mas existem sim alguns, eu não diria macetes, mas alguns atalhos. Né? O que eu quero dizer com atalhos? Olha, existem várias maneiras de executar algumas coisas, né? Existem maneiras mais fáceis e mais difíceis, né? Existem várias formas de dirigir um veículo, né? E umas mais fáceis, outras mais difíceis, né? E aquela pessoa que lida todo dia com isso, que é um motorista profissional, na tendência ela vai ter uma facilidade melhor em conduzir aquele veículo. E é isso que acontece também em todo e qualquer processo, inclusive na liberação de crédito, né? Quando por exemplo, assim, tu envolve pessoas que estão acostumadas com esse processo, aquilo que parece... acho que caiu o sinal aqui, né? Não? Bom, enfim. Aquilo que parece muito difícil acaba descomplicando, tá? Então esse tema é para você que quer entender um pouquinho mais como descomplicar esse tema, né?
E existem muitos casos diferentes também, né? A gente não pode colocar tudo na mesma balança, né? O processo de liberação do crédito de uma pessoa, ele não é igual ao de outra. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas diferentes, estamos falando de imóveis diferentes, né? Muitas vezes processos diferentes, ou seja, um está construindo, outro está comprando um terreno, outro está comprando imóvel pronto, outro está comprando um imóvel na planta. Então tudo isso juridicamente, inclusive, é diferente, né? E na hora de encaminhar o processo de contemplação, né, a liberação do valor, isso também se comporta de maneira diferente, é natural, tá? É natural, tá bom? Então, cada caso tem a sua especificidade, essa é a verdade. Então a gente não pode pegar e olhar tudo como se fosse uma coisa só, né? Porque a gente vai acabar pisando na bola, vai acabar se perdendo no meio do processo, tá bom? Então vamos lá, é fácil ou é difícil liberar o valor do consórcio após a contemplação, né? Então vamos começar, ó. Esse tema ele é pertinente para muitas pessoas que às vezes, né, escutam coisas, né, falam coisas, né, e não necessariamente estão conectadas com a realidade, né? Ou melhor, não estão conectadas com a tua realidade. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que eu tenha ouvido falar que uma pessoa lá demorou para liberar o crédito do consórcio, né? Ou até do financiamento, eu já vou entrar assim, vocês vão entender como é tudo muito parecido no fim, né? Mas foi lá para liberar o crédito do consórcio e o caso do fulano de tal demorou. Então o meu também vai demorar. E às vezes a gente esquece de olhar, mas espera aí, mas o caso do fulano de tal, será que não tinha uma especificidade diferente? Por exemplo, será que no caso dele ele não estava comprando um imóvel que não estava 100% regularizado, daqui a pouco não estava com a documentação ok? Será que não foi isso? Será que daqui a pouco aquele fulano de tal não estava com uma restrição no CPF, né? Ou o cônjuge, né? A cônjuge estava com uma restrição no CPF, aí que complicou o caso dele. Será que o vendedor daquele imóvel não estava com um problema muito sério, que inclusive estava colocando em risco aquele imóvel? Um processo judicial, por exemplo, uma ação, uma ordem judicial para tomar aquele imóvel lá do vendedor. Será que não tinha nada disso no meio? Então a gente tem que entender o que aconteceu em cada caso para poder dizer se esse caso realmente foi um caso que demorou ou se houve situações no meio, né, que inclusive foram descobertas depois, que causou então um problema, que causou uma complexidade maior do que o normal, tá? Então, não quer dizer que o meu caso vai ter a mesma situação que o caso lá do outro que eu vou falar. Muito provavelmente não. Quer dizer, se eu estou comprando algo lá que está, né, regularizado, está ok, eu estou com a minha questão de restrições, tudo certinho e tal, então isso não tem muito o que dar problema, né? Então não quer dizer que o outro teve que eu vou ter. Simples assim, né? Porque a gente tem que cuidar, tem que observar as especificidades de cada caso, tá bom? Então isso é muito importante, eu vou falar um pouquinho mais logo na sequência sobre isso, explicando um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui, um detalhe, vamos lá, né? No caso lá, por exemplo, né? Inúmeros clientes nossos, né? E a Natália está aí como prova, inclusive, né? Tiveram os seus processos de contemplação, a gente chama internamente isso de processo de contemplação, tá? Não é um processo jurídico, né? É só um jeito de falar, né? Que a gente coloca isso, cada cliente, cada caso, a gente coloca como um processo e aí filtra, canaliza todos os assuntos referentes àquele processo, né, em uma pasta, em uma rotina de trabalho e de atenção, né? Então a gente chama de processo, tá? Não tem nada a ver com a questão jurídica, mas sim uma questão interna nossa de análise, né? Análise e execução, né? Análise, controle e execução. Então vamos lá. A gente já teve processos lá que em menos de 60 dias estava com tudo finalizado. O que eu digo tudo finalizado? A verbação. O que é a verbação? Vamos falar um pouquinho disso, né? A verbação de um imóvel, acho que o exemplo mais lúcido que eu consigo me lembrar agora é, por exemplo, que nem o caso de um veículo. Um caso de um veículo, por exemplo, né? Quando eu compro um carro, né, eu tenho lá o DUT daquele carro lá,
que comprova que ele está no meu nome lá. Por exemplo, lá vou ter um DUT lá, vai estar lá, Gabriel Utz, vai mostrar lá que é proprietário, vai mostrar o meu endereço, acho que aparece lá, não me recordo agora exatamente, mas enfim, está lá. Um documento que comprova a minha propriedade naquele veículo. Quando eu vendo, eventualmente eu vendo aquele veículo, né, a gente faz aquela transferência no Detran, toda aquela situação que todo mundo deve mais ou menos entender como funciona, já passou por isso, né? E esse DUT ele é transferido, né? Ele é reemitido, na verdade, com o novo proprietário. Então agora o proprietário vai ser lá fulano de tal, que vai constar os dados dele lá, né? Então a matrícula do imóvel é mais ou menos isso, guardadas as devidas proporções. Mas é o documento que comprova a propriedade de um imóvel. E mais do que isso, a matrícula é um documento onde fica descrito todo o histórico de troca de propriedade, por exemplo, daquele imóvel. Vai constar lá, por exemplo, lá um caso aqui aleatório, vai constar lá que fulano, que empresa tal abriu um loteamento, por exemplo, né? Então vai constar lá que empresa tal é dona do lote XYZ, que está na quadra X, tal, constando ali, né? Os confrontantes, tudo vai estar lá. E aí, Joãozinho comprou dessa incorporadora. Então o Joãozinho foi lá, comprou a matrícula, vai constar lá, que não é mais da construtora, da loteadora XYZ, e agora é do Joãozinho. Aí o Joãozinho vendeu para o Pedrinho, vai constar lá que vendeu para o Pedrinho. Aí o Pedrinho resolve construir uma casa em cima. Bom, então tá bom, ele vai lá, ele encaminha tudo, ele constrói a casa, então vai constar lá escrito, Pedrinho, né, construiu uma casa. Claro, não são nesses termos, eu estou tentando ser o mais didático possível, mas isso acontece lá, vai estar descrito lá que foi averbado uma edificação, conforme certidão de habite e tal, que os órgãos ali acabam se conversando, né? Então, dentro de uma matrícula de um imóvel está todo o histórico dele e o mais importante, no meu ponto de vista, está a propriedade dele. Então, a matrícula é o único documento que te garante como proprietário. Então, por exemplo, assim, eu comprei um terreno por contrato de compra e venda. É algo, no meu ponto de vista, extremamente perigoso. Perigoso, por quê? Olha, se eu sei de quem eu estou comprando, o risco é menor, mas nada impede daquela pessoa vendeu por contrato para mim, vendeu por contrato para outra pessoa, e um terceiro vendeu para uma terceira pessoa, né? E aí chegou a terceira pessoa, não, mas eu quero a escritura disso aí. Então ele vai lá e escritura. Aí quando eu vou pedir a minha escritura, não, mas já foi vendido para sei lá, para né, fulaninho da Silva. E eu comprei, paguei e não recebo. Então o contrato de compra e venda é um instrumento válido. Ele, em muitos casos, eu vou comprar um apartamento na planta, ele é utilizado, porque quando a incorporação é lançada, tu não tens a matrícula ainda, porque aquele imóvel não existe ainda, né? Ele está em construção, então tudo bem, é assim mesmo. Então ali um contrato de compra e venda com uma construtora séria, funciona e tal. Mas entre particulares eu acho bastante arriscado. Então, né, tem que saber de quem tu está comprando para aceitar fazer somente um contrato. Mas, para finalizar esse ponto, o contrato não garante a propriedade daquele imóvel. Né? Numa discussão jurídica, né, ele vai talvez ser levado em consideração, talvez não. Vai depender um pouquinho também de como vai ser apresentado todas as provas no processo e o entendimento do juiz. Né? Enfim, fechando esse parênteses, né, então nós temos a questão da matrícula, que é o documento base, né, quando a gente fala de imóvel. Né? Então, e quando eu compro um imóvel, tem um outro ponto interessante. Quando eu compro um imóvel, eu tenho dois passos, três muitas vezes. Né? Muitas pessoas fazem o contrato de compra e venda para escrever ali, olha, foi negociado assim, assim, assado, isso é bem normal, né? E nesse meio tempo, então, é encaminhada a escritura. A escritura é um documento que o tabelionato faz, que ele redige lá, coloca que fulano está comprando de cicrano e tal, e está sendo pago o valor XYZ e tudo mais, né? E depois essa escritura é averbada na matrícula. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de prazos. Acontece que no Brasil, eu sinceramente eu acho o sistema, né, o processo de compra e venda de imóveis burocrático demais. Eu acho que daí tem cada cartório, tem a sua jurisdição, enfim, é uma coisa bem burocrática, tá? Isso é assim. O Brasil é assim, não tem muito o que fazer, né? Não depende da minha opinião ou da opinião de outra pessoa. É assim que funciona.
Então, se eu hoje compro um imóvel à vista, não envolvo consórcio, não envolvo financiamento, não envolvo nada, a tendência é que eu vá levar para ter esse imóvel com a matrícula já no meu nome, por exemplo, eu vou levar aí, olha, depende de cada cidade, porque os tabelionatos têm prazos diferentes, tá? Mas eu vou colocar assim um prazo médio de 45 dias ou mais. Por quê? Porque são 15, 20 dias para fazer a escritura e normalmente as averbações levam 30 dias a 40 dias. De novo, depende um pouquinho de cada cartório, cada registro de imóveis e tal. Então nós estamos falando de 45 a 60 dias, que é o prazo de transferência de um imóvel, sem envolver consórcio. Eu fui lá, vamos supor que eu nem imobiliário envolvia, achei meu vizinho, sentei, negociei com ele e tal, e fechamos assim, por exemplo, né? Então, é um processo que é demorado por natureza. Então, esse é o primeiro recado que eu gostaria de deixar. Então, por exemplo, quando eu escuto assim, eu comprei uma casa, né, e usei o consórcio, nossa, mas foi muito burocrático, demorou 60 dias para... O que que eu enxergo? Assim, na verdade, tem uma desconexão de informações, porque essa pessoa, e não é culpa dela, tá? Ela não sabe que muitas vezes, se ela comprasse à vista, ela levaria 45, 50 dias. Então, o consórcio não demorou tanto assim a mais. Por que demorou a mais? Bom, porque envolve Por que demorou a mais? Porque envolve uma instituição a mais, que vai fazer uma análise de crédito. Então, esses 15 dias, né, envolve uma vistoria, esses 15 dias aí é um prazo razoável para levar a mais do que um processo em que não envolva uma administradora de consórcio, não envolva um banco, tá? Então esse é um ponto muito interessante. A gente precisa, quando fala de imóveis e fala de prazos, e antes de querer dizer que situação A demora ou não demora, a gente precisa entender que o processo de imóveis no Brasil é burocrático, né? E independente de estar envolvendo no financiamento ou estar envolvendo um consórcio, é um processo que é um tanto demorado. Porque a gente está falando 30 dias só no registro de imóveis. Para verbar, vamos lá, para escrever que aquele imóvel, né? Escrever validando os documentos, o registro de imóveis faz o seu papel aí também nessa história, né? Para colocar essa situação ali que foi executada essa transferência, né? Tá bom? Então vamos tocar em mais um ponto aqui importante, tá? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação aqui para mim, eu não queria esquecer alguns pontos, deixa eu conferir aqui, né? Exato, bem lembrado aqui, eu anotei eu quero trazer aqui alguns casos de clientes, né? E como muitas vezes essa questão da demora, ela é subjetiva, né? A gente teve muitos clientes com a expectativa superada, menos de 60 dias com a escritura pronta em mãos, tá? Isso aconteceu com alguma frequência. Tem um caso, obviamente não vou falar o nome do cliente, né, até por uma proteção, não vou falar o nome do vendedor e tal, até porque eles não têm culpa de nada, né? Mas o cliente comprou um apartamento na planta e iniciou uma carta de consórcio para ir contemplando ela por lance ou por sorteio até que fosse entregue o prédio. Acho que uns 2 anos antes da previsão de entrega, esse cliente já comprou o consórcio. E ocorreu tudo bem conforme planejado. Ela foi pagando as parcelas e tal. Ela contemplou esses consórcios e tal, nesses 2 anos e tal, até que chegou, inclusive estamos agora, esse caso é bastante recente, estamos agora aguardando para iniciar o processo. Por que aguardando? Olha só, essa cliente está contemplada já há quase 1 ano. Não lembro direito, mas se não me engano, ela está contemplada há quase 1 ano. E por que a gente não fez ainda, não iniciou o processo? Porque nós ainda não temos a matrícula do apartamento dela. Culpa dela? Não. Culpa nossa? Não. Culpa do construtor, então? Não. Ele está com o imóvel pronto já há alguns meses, mas ele está lá com os bombeiros, tirando a documentação com os bombeiros, com prefeitura, né, fazendo a parte no tabelionato, fazendo a parte no registro de imóveis. Então, tem muitos órgãos que acabam entrando no meio desse processo para que ele consiga, então, entre aspas, o carimbo de todo mundo, para que ele possa chegar e ter a matrícula pronta. Para daí fornecer para a gente, olha, está aqui a matrícula, essa matrícula vai estar em propriedade da construtora ainda, do apartamento número tal, andar tal, aquela coisa toda, né? E apenas agora a construtora tem no papel aquele imóvel. Então apenas agora a gente vai poder começar a fazer o processo.
Então, esse é um caso que o processo vai demorar mais do que 60 dias. Por quê? Porque ele vai começar a contar para nós a partir que a gente tem a matrícula na mão. Mas o construtor está batendo perna já, eu acho que aí há uns 4, 5 meses para conseguir esse papel. Né? Então, no Brasil, repito, é um processo burocrático. Envolve muitos órgãos. Então, quando a gente fala de construção, ou no caso de prédios, né, ou até construção de casa, né, aí entramos em prefeitura também, entramos em bombeiros, né, muitos casos. Então, é burocrático, não tem o que fazer. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, né, e a gente tenta assim, orientar o máximo possível nossos clientes para explicando como funciona, para também que eles estejam tranquilos nesse ponto, né, e até não achar que é uma má vontade do vendedor do imóvel ou da nossa empresa e tal. Não tem nada disso. Os processos eles têm as suas etapas e eles precisam ser respeitados. Não tem muito o que fazer. Não adianta eu ir lá brigar com o registro de imóveis. Não adianta, não adianta. Eles têm lá o protocolo, né? Tem os procedimentos deles. Deve ter uma fila de coisas a executar lá, né? E eles vão aí colocando isso tudo em ordem à medida dos prazos, que os prazos vão se passando. Então, acontece. Então, o caso deles vai demorar mais para liberar o valor. De novo, por culpa de quem? Olha, culpa de ninguém, na verdade. A culpa talvez seja do processo. Talvez se no Brasil... acho que a gente está evoluindo nesse ponto, né? Mas ainda estamos um pouco atrasados nessa questão. Mas tudo ao seu tempo, né? Tudo ao seu tempo. O que, mesmo assim, o Brasil é um país bastante próspero, a gente vê empreendimentos por toda parte, ou seja, é sinal que, apesar disso, as coisas ainda funcionam relativamente bem, né? Tá? Deixa eu trazer aqui um outro caso também aqui para vocês. Eu não vou pegar aqui nas minhas anotações para não me esquecer de falar, né? Então esse é um caso que porque o caso lá do fulano do apartamento lá demorou 120 dias, então o meu também vai demorar. Por exemplo, esse caso aí. Porque fulano de tal, vamos supor, né, o nome do meu cliente lá, Joãozinho comprou um apartamento na planta, mas demorou 60 dias para liberar. Né? Então, então eu que estou comprando um terreno aqui, que já está todo, né, escriturado, né, se fala, né, mas que já tem a matrícula em dia, então esse aqui eu vou levar 120 dias também? Não. Lembrem da questão da especificidade. O caso dele não é o mesmo que o teu. Né? E o cliente, esse em questão, não tem nada de errado. O CPF dele, tudo 100%. A gente está ali naquela questão de processo aí de prefeitura e tal. E aquelas etapas ali que antecedem a confecção da matrícula do apartamento. Mas isso é normal, isso acontece em todos os lugares do país, o processo é assim mesmo que funciona. É assim mesmo, né? Tá? Então, aqui, ó, outra situação, né? O que a gente vê muito, e aqui eu quero pegar um gancho de um comentário que eu recebi de uma pessoa que eu não conheço, né? Eu coloquei uma publicação nas minhas redes sociais, a pessoa comentou, né? Até colocando lá, consórcio é uma, como é que ele chama aqui? Não anotei aqui, mas enfim, que é uma porcaria e tal, que vendedores mal preparados, mal intencionados, né? Inclusive ele coloca, né, que é um lixo, né? Inclusive citou ali que já fiz 4 consórcios, é tudo um bando de, colocou 2 palavrões aí inclusive, né? Que já fez no Banco do Brasil, que já fez no Sicredi, que já fez na Embracon, segundo ele, então empresas renomadas, e é todo mundo igual, né? E aí eu fiquei lendo aquilo, fiquei pensando, cara, né? Eu até coloquei assim, olha, fulano de tal, né? A publicação tá lá, se você quiser acessar e ver também, fique à vontade, tá? Não apaguei nada. Eu coloquei, olha, eu acho um pouco assim, talvez injusto, né? Chamar um bando de incompetentes se tu nunca me viu, tu não é meu cliente, eu nunca peguei teu caso, eu não represento o Banco do Brasil, Sicredi, Embracon, nada contra essas empresas, mas então assim, como assim, né? É tudo um bando de incompetentes, né? Aí expliquei um pouquinho pra ele e tal, e no fim ele, não, verdade, até pediu desculpas no comentário, até achei nobre da parte dele, porque acho que é importante também reconhecer isso, né? E eu não tô querendo julgar esse caso, não quero julgar, mas me trouxe à luz um tema importante, né? Vamos lá. Você já foi por acaso em um médico e se sentiu mal atendido? Nunca aconteceu de tu ir num médico e daqui a pouco, sabe aquela coisa que ele nem encosta em ti?
e já vai lá te dar alguma coisa qualquer? Acho que já aconteceu, não aconteceu? Deixa eu te dar outro exemplo. Tu, por acaso, nunca aconteceu de você mesmo, ou até algum familiar e tal, tem ido no mecânico e tal, foi lá, pagou a conta, depois descobriu que ele trocou o que não precisaria trocar, só para cobrar um pouquinho a mais, né? Ou deixa até te dar um outro caso aqui. Por exemplo, pede lá para um chefe de cozinha fazer um preparado e ele erra na receita lá, bota sal demais e tal, enfim. Ou ele não consegue controlar o sal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos, absolutamente todos os segmentos, existem profissionais mais preparados do que em outros. E eu não estou falando aqui especialmente do Banco do Brasil, ou do Sicredi, da Embracon, que foi o caso que lá o rapaz citou lá. Não, nada a ver com isso. Em todas as empresas tem profissionais melhores e profissionais menos bons, vamos dizer assim. Então isso é, infelizmente, mas é normal. É normal tu se deparar ao longo do caminho com pessoas que não vão estar dispostas, né, a fazer o processo da maneira correta, né? E no consórcio não é diferente. Não é diferente. Tu, porventura lá, se tu vai te aventurar aí, tá conversando com quem, né, tá pedindo assessoria com quem tu não conhece a procedência, tu tá, de certa forma, correndo o risco de estar sendo, não vou dizer enganado, mas talvez iludido por um profissional não tão competente, para não dizer outro nome, né? Isso, infelizmente, é comum no consórcio e em qualquer outro segmento. Isso acontece. Tem boas empresas e empresas não tão boas assim, né? Aí, só que acontece agora, porque eu fui mal atendido por um médico, eu vou dizer para ele, quer dizer, eu vou passar a dizer que toda a classe médica é, como ele coloca, mal intencionada, incompetente? Acho que não, eu estaria sendo leviano ao extremo ao falar isso. Eu não posso dizer isso, porque isso não é verdade. Quantos médicos salvam vidas, e nossa, imagina. Agora, então, porque um ou meia dúzia não fez o seu trabalho direito, toda a classe médica não presta? Não. Agora, porque aquele um mecânico fez lá, né, alguma gambiarra, algum sentido, quer dizer que nenhum mecânico presta? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho que 99% das pessoas precisam de um bom mecânico. Ficam eventualmente empenhados, ou precisam, né, ter o seu carro em dia para viajar com a família, enfim. Então, obviamente, existem excelentes mecânicos, né? E existem os não tão bons assim, né? Então, isso é algo que acontece. E dentro desse mesmo contexto, na hora, muitas vezes, da venda do consórcio, acontece de o vendedor, não vou nem dizer estar mal intencionado, mas talvez não estar preparado para dar todas as informações necessárias para aquela especificidade. E aqui que chega o ponto, né? A gente que trabalha no frente a frente, atendendo o cliente, né? A gente tem a oportunidade de perguntar para ele, olha, tá, mas vem cá, qual é que é a situação? Qual é que é a situação do imóvel? Então a gente faz muito esse trabalho no dia a dia para entender, para poder dizer, olha, o teu caso não vai ser tão simples. Ou, o teu caso, a princípio, parece bem. Ou, o teu caso, eu preciso analisar mais a fundo. Então a gente faz isso com bastante frequência, né? Porque, para mim, uma das coisas mais importantes que existem, né, é alinhamento de expectativa. Porque se eu chegar para ti e falar, olha, o teu processo vai levar 90 dias, porque tem esse, aquele detalhe que precisa ser resolvido antes. E a pessoa está lá, está interessada em comprar aquele imóvel, gostou e tal, assim, não, beleza, vamos lá, vou resolver e tal, e está resolvido, está feito. Agora, se você fala, não, todo o processo demora 30 dias, e eu chegar depois e ver que aquela pessoa tem uma situação diferente, ou puxei a ficha, ela tem uma restrição daqui a pouco. Sabe o que já aconteceu mais de uma vez? A gente encaminhar os processos e aparecer uma restrição no cliente lá. Aí o cliente, não, espera aí, mas eu não tenho nada, como assim e tal, não. Aí o cara vai olhar, poxa vida, realmente tal empresa lá fez um protesto, algo indevido, né? Acontece isso com muita frequência. Então a pessoa estava com o nome, mas aí então a empresa não vai liberar o crédito. Aí a empresa não tem culpa, né? Ela não sabe que foi feito um protesto indevido. Ela olha lá o cadastro e vê que está apontando para ela. Ela tem que se basear
naquela informação para tomar a decisão dela. Então, de novo, daqui a pouco assim, a culpa de quem foi? Bom, daqui a pouco da empresa que fez lá esse apontamento de maneira incorreta. Mas não foi culpa do cliente, não foi culpa do corretor que estava ajudando, não foi culpa da administradora, porque era um ponto cego. E pontos cegos existem no processo, né? Aos montes existe, isso aí acontece com muita frequência, tá? E outra coisa que eu quero colocar, nós estamos já indo para o final da nossa live, mas eu quero deixar isso também, né? Quando a gente fala de compra à vista, então eu já coloquei, né? A gente tem que considerar uns 45 dias aí, eu sempre digo o seguinte, ó, cara, considera 45 dias no mínimo. Se tudo der certo, vai dar 45 dias. E eu já tive um caso de uma cliente, até tenho anotado aí para falar sobre isso, que ela fez o seguinte procedimento, ela vendeu um apartamento que ela tinha, tá? Vendeu à vista. Achou interessado, o cara, beleza, ia pagar à vista, né? Beleza? E comprou outro com o consórcio. Ela pegou aquele valor que ela tinha recebido para vender apartamento, deu um lance, contemplou o consórcio e comprou outro, né? Aí tinha aquela preocupação e tal, nossa, tal, né? Porque ela vendeu o apartamento, vai desocupar o imóvel até entrar no outro, não pode ser demorado e tal. Não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer o que pode ser feito, né? Fizemos a leitura do cenário, parecia tudo ok no cadastro, como realmente depois estava tudo ok no cadastro. Resumo da história, né? Nós terminamos o processo na mesma semana. Nós utilizando o consórcio, fazendo toda a avaliação de renda e tal, situação que tem que ser feita, e ela vendendo à vista. Nós levamos o mesmo tempo. O mesmo tempo. Por quê? Porque tinha uma situação no prédio que ela vendeu, uma perninha lá no papel que ficou para trás. E quando ela foi fazer o processo, ela precisava primeiro regularizar aquilo. E o comprador que comprou o apartamento dela não podia transferir sem resolver aquilo. Então ele trancou um pouquinho. De novo, teve uma especificidade. E aqui eu quero trazer mais um termo. Entrou um ponto cego. Existem pontos cegos nos processos. Ponto cego, às vezes quando tu tá andando no carro, tu olha pro retrovisor, não tem carro nenhum. Aí tu vira pro lado, opa, tinha uma moto ali e tal, eu não vi, caramba, olhei no espelho, mas não vi. A gente chama isso de ponto cego. E nos processos existem pontos cegos. A princípio tu olhou tudo, tu analisou tudo, cara, tá tudo certinho e tal, tá andando legal. E lá no meio tem um ponto cego, algo que tu não viu. Não foi uma fé de ninguém, mas é algo que tu não viu. Isso acontece. E a gente não pode dizer que todo sistema de consórcio, todo sistema de financiamento é ruim por causa de meia dúzia de pontos cegos ou meia dúzia de probleminhas que acontecem, né? O Brasil está quebrando recorde ano após ano em liberação de crédito de consórcio. Ano após ano. É só entrar no site lá, bac.com.br, que vocês vão se impressionar com os números do sistema de consórcio. Até um próximo tema aí eu vou trazer esses números aí para vocês, tá? Então, por causa de um ou dois ali, um vizinho conhecido que teve um problema, tu vai dizer que todo o sistema de consórcio não é bom? Que demora e coisa e tal? É de novo, é que nem eu dizer que todos os médicos são ruins. É algo complicado, não é correto, não é o melhor termo. Então a gente tem que, encontrou um problema, a gente vai resolver e tal, tá tudo certo, né? Mas não quer dizer que teu vizinho tem problema, é que tu também vai ter esse problema. Não tem relação uma com a outra, né? Teve também um outro caso aqui, anotei, né? O caso de um cliente do Mato Grosso, inclusive. Né? Ele encaminhou o processo, a gente, encontrou lá uma restrição. Como restrição? Não tenho nada e tal, né? Olha só que coisa maluca, né? Ele tinha perdido o pai dele, fazia algum tempo. Tinha falecido, né? E o pai dele era um empresário relativamente, né? Do agronegócio, inclusive, bem sucedido, e ele tinha vários carros no nome, e aqueles IPVAs não tinham mais sido pagos. Uma negligência? Talvez, mas olha o contexto, o cenário e tal, o pai falecido e tal. E aí estavam aquelas dívidas ativas no Estado. E aí o cliente não conseguiu emitir a certidão negativa estadual. Ou seja, ele, como era o espólio do pai, ele estava devendo para o Estado. Estava devendo para o Estado do Mato Grosso. Claro, quando a gente encontrou, mostrou para ele e tal, ele foi atrás, ele comprovou que era do pai dele e depois o processo seguiu normalmente. Porque já estava sendo resolvido, mas estava em discussão aquilo e tal, na Justiça do Estado do Mato Grosso. Então imagina, um ponto totalmente cego, né? Imaginar que vai aparecer uma dívida do PVA do pai dele, do Estado do Mato Grosso. Que o Estado foi lá e disse, não, mas espera aí, o pai não pagou, faleceu, então coloca no nome do CPF do filho mais velho. E ele não sabia, simplesmente quando ele foi consultado, disse, como assim, eu estou com dívida com o Estado?
Então ele estava inclusive discutindo isso, que a dívida não era dele, era do pai. Né? E aí a gente conseguiu comprovar por A mais B isso aí e tal, e o processo da aquisição dele, né, dele da construção até, seguiu adiante e deu tudo certo, né? Inclusive já está na metade da obra lá, está andando, foi um tanto recente esse caso, né? Então essas coisas acontecem, esses pontos cegos existem, né? Mas o mais importante é a gente poder contar com profissionais competentes em todas as áreas que a gente atua. Seja no consórcio, que é o tema que eu estou falando hoje, seja o cara lá que vai consertar o meu computador, né? Eu tenho um amigo que conserta o meu computador, então nesse ponto estou bastante tranquilo, mas pensa, né? Vou levar para quem consertar meu computador, estragou, o que eu vou fazer? Meus dados estão todos ali, né? Então é algo que a gente precisa se preocupar, né? Em observar os profissionais com quais a gente está lidando, né? E no caso de um consórcio, de um imóvel, cara, eu estou confiando numa propriedade, assim, então aquela pessoa, eu tenho que lidar com alguém que sabe o que está fazendo, né? Assim, para falar num termo mais popular, né? Sabe o que está fazendo, né? Que daqui a pouco até num bate-papo rápido, a pessoa, pelo conhecimento dela, já vai, olha, isso aqui é um ponto de atenção, já vai clareando muitos pontos cegos, né? Aqui a Aline também está deixando um comentário muito importante: comprar imóveis com bons corretores imobiliários. A assessoria de um corretor imobiliário faz toda a diferença no processo. E a gente fala isso com propriedade, porque a gente atende o Brasil inteiro, né? Então a gente atende aquele cliente que compra direto, negocia direto o imóvel, atende aquele que compra com imobiliária A, imobiliária B, então acontece de tudo, tá? E a gente vê nitidamente a eficiência de um corretor ou então a ineficiência de outro. Então contar com um bom corretor imobiliário também vai diminuir muito a preocupação do cliente, que é o leigo na história. O cliente é o leigo na história, né? Então, quanto mais profissionais tu tiver à tua volta que sabem, que sabem o que estão fazendo, que são capacitados, que são têm a instrução, né? Uma vez aconteceu uma coisa bem curiosa comigo, né? Que um corretor, só há bastante tempo inclusive, um corretor imobiliário tinha sido negociado, né? O imóvel lá, o cliente deu o nosso telefone para o corretor, que a gente sempre orienta, né? Cara, a carta está contemplada, né? Tu achou o imóvel, entrega o nosso telefone para eles e, cara, não te preocupa, tá? A gente vai desdobrar esse processo todo. É um procedimento normal nosso, né? Então o que acontece? O corretor me ligou. Ele me ligou. É o seguinte, tal, cara, eu preciso que em 15 dias esteja resolvido. Daí eu esperei um pouquinho e pensei, olha, posso te fazer uma pergunta de volta? Pode, né? Por que 15 dias? Não, porque o cara quer e tal, não sei o quê. Talvez o corretor até não vou nem julgar, tá? Porque ele também estava sendo pressionado pelo vendedor do imóvel. Então ele estava numa sinuca de bico ali no meio, né? Mas eu tive que dizer, mas vem cá, fulano, tu é bastante acostumado em negociar imóveis. Ah, sim, verdade. Acredito, né? Quando compra à vista e tal, entre matrícula e escritura, quanto tempo demora aí? Não, honestamente, tal. Pois é, aqui, cara, uns 45, 50 dias e tal. Tá, entendi. Tem casos também de clientes que compram com financiamento imobiliário? Tem, não sei o que, da Caixa Econômica, não sei o que. Perfeito. Quanto tempo tem demorado esses processos? Aí, olha, normalmente 90, 120 dias, né? Como acho que um banco muito maior, então, mas demora um pouquinho mais, da Caixa, né? Demora um pouquinho mais e tal, mas tá tudo bem nesse ponto. Eu disse, tá, então, cara, me ajuda aí então, eu preciso te fazer agora mais uma pergunta, né? Por que se a vista demora 45 dias a 60 dias, né? Informação que ele estava me dando, né? Se a Caixa tem demorado em torno de 90 a 120 dias, como é que tu imagina que eu vá te entregar isso em 15 dias? Aí ele ficou, pois é, né? Eu disse, cara, a gente precisa colocar a realidade, né, dos fatos junto na nossa conversa, senão a gente não vai falar a mesma coisa. Então, olha, não sei se tu quer que eu converse lá com o vendedor, tá? Não, deixa eu alinhar. Cara, então, por que eu tô contando essa história? Porque alinhar a expectativa, fundamental no processo. Então ele tem que dizer para o vendedor lá, olha, cara, não vai dar em 15 dias, porque funciona assim. Aí com argumentos tu derruba isso fácil, porque tu mostra para a pessoa como funciona.
E o vendedor lá não tem culpa, ele é leigo no assunto, ele acha que é só pegar, assinar um papel, uma folha em branco, tá aqui o imóvel, tá pronto, né? E no Brasil não funciona assim, não funciona assim. Então, esse alinhamento de expectativa é fundamental, primordial, né? Para que a gente tenha um processo que rode com naturalidade, que não dê dor de cabeça para ninguém, né? E quando eu chego para o cliente, eu falo, explico para ele o porquê de tudo, né? Ele, olha, 99% dos clientes entendem. Tem aquele 1% que, né? Sempre tem aquelas pessoas que nunca estão contentes com nada e tal, faz parte, né? A gente às vezes tem semanas que tá assim também, né? Tem semanas que nada serve, né? Acho que é do ser humano isso, né? Mas a grande imensa maioria dos casos as pessoas entendem, né? Quando tu explica o porquê de cada coisa. Ah, mas por que tem que pegar uma certidão federal? Uma certidão negativa federal do vendedor do imóvel. Aí tu explica, olha, cara, pensa o seguinte cenário, vamos supor que esse imóvel que tu tá comprando, que é a casa do teu sonho, né? Vamos supor que o vendedor esse que tu não conhece, vamos supor que ele esteja com uma ação judicial por não ter pago o imposto, uma dívida trabalhista, sei lá, uma ação judicial que esteja executando a casa dele. E nesse meio processo, se tu comprar e transferir a casa e o juiz der ganho de causa, o juiz pode mandar, inclusive, tomar a casa, mesmo que já tenha sido transferida. Isso existe em casa, tem casos que acontece isso. Então o que é o nosso papel nessa história também? Nosso papel nessa história é ajudar para que você faça uma compra segura. E tu não vá comprar um imóvel, a casa do teu sonho, e depois, daqui a pouco, por uma eventualidade que tu não tem culpa nenhuma, e por uma situação lá do vendedor, por exemplo, tu perdeu o imóvel que tu tanto batalhou, que tu tanto conquistou. Ah, mas a administradora também vai alienar esse imóvel. Então ela também está preocupada em ter essa alienação segura. Então a administradora, ela de consórcios, né, que é quem vai liberar o crédito, ela está em defesa dos dois lados. No caso do dela mesma e do grupo de consórcios, certo? E do consorciado, do cliente. Ela não quer que o cliente, ela não quer pagar o imóvel, colocar esse imóvel no nome do cliente, tudo bem, e depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, numa ação judicial lá, esse cliente perdeu o imóvel e a administradora perder a garantia. Imagina que tragédia seria isso. A pessoa perdeu o imóvel. Então isso é algo muito sério, né? E algumas etapas ali que daqui a pouco demoram uns 5, 10 dias, acredita em mim, esses 5, 10 dias que porventura possa demorar mais alguma etapa do processo, elas podem não ter isso, pode te custar muito caro, né? Então a gente está lidando com muitos casos, sempre vê situações diferentes, então hoje, por exemplo, eu não abro mão disso, né? Olha, vai demorar um pouco mais? Não tem problema, vamos esperar porque eu quero ter a certeza de que eu vou estar fazendo um bom negócio e vou ter a certeza de que eu estou comprando imóvel certo. Então, para fechar aqui o nosso tema de hoje, né? Alinhar a expectativa, né? E entender que cada cliente, cada imóvel, cada caso pode ter, né? E tem a sua especificidade. Então não deixe você daqui a pouco de estar fazendo um bom negócio, de estar fazendo uma aquisição barata, através de um crédito consórcio, onde vai pagar uma taxa administrativa, mas não vai pagar o juro, né? Só porque fulano, beltrano, ou ciclano, ou vizinho, ou tio, sei lá, quem tu queira usar nesse caso, reclamou que o processo dele demorou. Porque na prática tu não sabe o que aconteceu, né? No meio do caminho, né? Ah, mas eu vou perguntar para ele. A resposta que ele vai te dar não vai estar embasada. Ele vai dizer, demorou, por que demorou? E não é de má fé dele, ele não é a área dele, ele não entende o que daqui a pouco, qual foi o ponto cego que travou e que inclusive protegeu ele de não estar tendo um problema maior no futuro.